Irmãos, que bom estar com vocês aqui. É uma sexta-feira, você trabalhou duro, estudou, trabalhou, cuidou da casa e veio para cá, está cansado. E eu vou fazer de tudo para não te colocar a dormir, tá bom? Eu vou fazer de tudo para pregar a palavra da forma mais dinâmica possível para você se manter acordado e a gente aprender, sair daqui alimentado, tá bom? Então me permita algumas brincadeiras, algumas interrupções que eu vou fazer para te despertar, para ajudar você a não dormir. Não adianta aquele culto mórbido, não adianta aquele culto paradão e todo mundo desligado e o pastor só lendo a Bíblia e falando da Bíblia e os irmãos dormindo e de uma forma piedosa, né? Então eu vou manter vocês acordados usando uma estratégia didática, tá? A estratégia didática é a seguinte, não sei se funciona para quem está anotando, se alguém estiver anotando, mas a estratégia didática é assim, para te acordar e ajudar a acordar a pessoa do lado. De vez em quando eu vou falar assim, você está ligado? Quando eu falar isso, todo mundo tem que unissunamente, de uma vez só, bater a palma, uma só, tá? Eu falo, você está ligado? Você pá! Coisa para conferência batista reformada, mas entendeu? Coisa para teólogos reformados, né? Tem nada a ver, né? Mas, então, isso é para ajudar você a manter as pessoas acordadas. Eu comecei a fazer isso na minha igreja, porque os irmãos dormiam, e eu tive alguns diáconos que não gostaram disso, acharam muito irreverente isso, e vieram falar comigo. Na verdade, um veio falar comigo, e eu parei, né? Se está escandalizando, eu paro, né? Mas daí, 3 domingos depois, ele veio pedir para mim continuar a fazer, porque a filha dele estava brava. A filha dele tinha 6 anos, e ela se sentava, ela prestava atenção, e ela gostava que o pastor fazia isso e tal. Eu falei assim, ajuda minha filha a prestar atenção, então eu quero que o irmão volte a fazer isso. Então vamos só ensaiar uma vez só. Você está ligado? É isso, tá bom? Mais uma vez. Você está ligado? Ó, acorda rapidinho. O demônio do sono vai embora. Vamos à palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? É triste, conforme o pastor Heurey acabou de falar aqui, nas igrejas evangélicas, o que nós temos hoje? Nós temos membros antigos, membros novos também, que não sabem o que é o Evangelho nem quem é Jesus Cristo. Tem uma definição muito rasa sobre o que é o Evangelho. E tem uma definição, uma impressão, uma noção muito fraca também de quem é Jesus Cristo. E é lamentável. Eles conhecem o nome de cantores, de pregadores, de grupos de música, eles conhecem muitas músicas, mas não conhecem e não sabem expressar com as suas palavras, com convicção, o que é o Evangelho e quem é Jesus Cristo. Na verdade, as duas coisas estão muito ligadas. Jesus é o Evangelho e o Evangelho é Jesus, né? Para ajudar a minha igreja a memorizar, eu estou insistindo que ninguém da minha igreja compareça na presença de Deus sem ter memorizado, pelo menos memorizado, da parte do meu ensino, o que é o Evangelho. Então nós pegamos lá 1 Coríntios 15, 3 e 4, e eu já estou dando aqui uma dica para você memorizar, e para você, se é pastor, se é professor de escola de dominical, você desafiar os seus alunos a saber, a falar com as suas próprias palavras o que é o Evangelho. Baseado em 1 Coríntios 15, 3 e 4, o Evangelho é a ótima notícia de que Deus, através da pessoa de Cristo Jesus, resolveu o nosso pior problema, através da morte de Cristo Jesus. Ele resolveu o nosso pior problema. Nosso pior problema não é falta de dinheiro, não é político corrupto, não é feiura, não é carequice, não é barriga, não é problema de falta de saúde. Nosso pior problema é pecado, chama-se pecado, que nos afasta, nos desliga de Deus. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é a ótima notícia de que Deus, através da morte de Cristo, resolveu o nosso pior problema. E através da ressurreição de Cristo, venceu o nosso último inimigo, que é a morte. Então isso é o Evangelho. Então eu quero que todos os membros da minha igreja saibam pelo menos falar isso. Então, no domingo passado, eu chamei um senhor de 84 anos, que se batizou o ano passado. Eu falei, senhor Altino, fala para mim, mostra para a igreja que até uma pessoa com 84 anos consegue verbalizar o que é o Evangelho. O Altino veio na frente e falou de forma até poética, de forma expressiva. Foi muito lindo, foi muito bonito. Domingo que vem eu vou chamar uma criancinha, uma criança talvez de 9, 10 anos, para falar para nós o que é o Evangelho. E eu estou desafiando
Todo mundo que quiser se tornar membro da nossa igreja vai ter que pelo menos saber explicar em 1 minuto o que é o Evangelho. Aprendi isso com o pastor Mark Dever do Capitol Hill, ele faz isso, tá bom? E depois, quem é Jesus Cristo? É o assunto nosso de hoje à noite. Quem é Jesus Cristo? Que veio do céu para nos trazer o Evangelho de Deus para nós. Quem é Jesus Cristo? A palavra de Deus fala, Ele é, falando de Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, ou soberanias, poderes, ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para você? Para algumas pessoas, talvez você ou algumas pessoas que você conhece, Jesus Cristo é aquilo que eles sentem que Ele seja. Jesus Cristo é aquilo que eu acho que Ele é. É aquela imaginação adquirida e desenvolvida desde a minha infância. Desde a minha infância eu escutei alguma coisa de Jesus aqui, escutei alguma coisa sobre Jesus lá, e eu criei na minha cabeça um conceito de Jesus, e Jesus para mim é isso daí. Para outros, Jesus Cristo é aquilo que a música gospel ensina. Jesus Cristo é aquilo que a música gospel ensina. Música do tipo, Jesus Cristo é meu amigão, meu brother, meu irmão, ressuscita meus sonhos, muda minha história, até me dá um avião. Cuidado com essas músicas comerciais, produzidas por artistas evangélicos, músicas antropocêntricas, com teologia raça, que passa essa ideia de que Jesus Cristo é uma pessoa divina legal, um amigão, que nem o Beto, que nem o Tito, que nem o João, né? Que existe para dar saúde, sucesso, alegria e dinheiro para a gente. Para outras pessoas, Jesus Cristo é algo indefinível, aquele amigo seu mais zen. Para ele, Jesus Cristo é um espírito iluminado, um espírito aperfeiçoado, uma vibração positiva, uma força espiritual. Fica tudo muito místico, é muito nebuloso. Para outros, Jesus Cristo é um exemplo de moralidade e de amor, exemplo de moralidade e amor, exemplo de liderança. Augusto Cury, você pega o livro dele, dá a impressão que ele vai pregar o Evangelho através daquele livro de autoajuda. Prega nada, ele exalta Jesus como um ser superior, um super guru da autoajuda, um exemplo de superação, de sabedoria, de liderança. As religiões humanistas dizem que Jesus foi um bom homem, mas ele não é Deus. Ele foi um bom homem, temos que admirá-lo por isso, mas ele não é Deus. Ele foi um bom modelo, mas ele não foi o Redentor, não é o Redentor. A verdade é que Jesus Cristo é a pessoa mais importante na minha vida e na sua vida. Jesus Cristo é a pessoa mais importante na vida da igreja. Se você participa de uma igreja cristã, Jesus Cristo é a pessoa mais importante no cristianismo. Se você não o conhece, você não pode considerar-se um cristão. Como é que você pode ser cristão se não conhece a Cristo? Como é que você pode considerar-se um evangélico se não sabe nem falar o que é o evangelho? Está na igreja há 30 anos e não sabe expressar para o vizinho o que é o evangelho de Cristo. Qual é a boa notícia que Jesus trouxe do céu para nós? Se você não conhece a Jesus Cristo, você não desfruta das bênçãos do verdadeiro cristianismo. A igreja dos Colossenses estava sendo atacada por falsos mestres. O evangelho chegou lá, mas você sabe que aonde chega a luz, chega também os insetos que são atraídos pela luz. Você acha que a sua igreja tem muitos problemas? Você acha que a sua igreja tem muita fraqueza? A igreja em Colossos era assolada de vários lados. Tinha o lado dos legalistas judaicos,
Tinha o lado do pessoal das filosofias gregas, tinha o lado dos místicos orientais, tinha o lado do asceticismo cristianizado. Mas o pior que tudo, era uma visão distorcida acerca da pessoa de Cristo. Esses irmãos lá em Colossos davam muita importância exagerada ao ministério dos anjos, ao ponto de ofuscar a pessoa de Cristo. Um resumo do que eles pensavam acerca dos anjos é mais ou menos assim: eles criam que entre Deus e os homens havia uma hierarquia de seres angelicais, uma série de emanações angelicais, uns anjos mais importantes do que outros, até chegar à revelação final de Jesus Cristo, sendo Jesus Cristo então o maior dentre os anjos criados por Deus. Ele é o maior, mas ele foi criado por Deus assim como os outros anjos o foram. Por isso, lá da prisão em Roma, Paulo escreve essa carta, deixando bem claro para aqueles irmãos e para nós quem é Jesus Cristo, quem realmente é Jesus Cristo. Por quê? Porque Paulo sabia que uma visão clara acerca da pessoa de Jesus Cristo é imprescindível para uma vida cristã genuína e saudável. Você quer ter uma vida cristã genuína e saudável? Conheça Jesus Cristo. E conhecendo Ele, você vai se apaixonar por Ele, você vai amá-lo, você vai desejar, você não vai conseguir tirar da sua cabeça. Jesus Cristo, Paulo sabia que conhecer a pessoa de Jesus Cristo de forma acertada e bíblica é imprescindível. Jesus Cristo, Ele é a pedra angular sobre a qual todo o templo do Deus vivo está fundamentado. Errar na pessoa de Cristo é errar o alvo. Errar na pessoa de Cristo é errar o alvo. Daqui 70 anos, não vai fazer diferença nenhuma se você conheceu Roberto Carlos, Bolsonaro, Silvio Santos, Bill Gates, mas vai fazer muita diferença se você conheceu ou não Jesus Cristo. Lá no céu, chegando nas portas celestiais, o que interessa não é se você conheceu esse cantor ou aquele político, mas é você conhece o Rei dos Reis, você tem um relacionamento com Ele. Ele foi ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Você aceitou o convite dele, o desafio dele, para se arrepender dos seus pecados e reconciliar-se com Deus? Vamos lá, quem é Jesus Cristo? De acordo com o apóstolo Paulo, começando pelo versículo 15. Mas antes eu tenho que perguntar para aqueles que estão dormindo: você está ligado? Caiu caneta, caiu Bíblia dentro. Olha, eu só não quero que aconteça o seguinte: daqui 20 anos você me encontra e fala: eu não lembro nada do que o senhor pregou, mas eu lembro que não está ligado. Vamos lá. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é nada mais, nada menos do que Deus. Jesus Cristo é Deus. Ponto final. Versículo 15 fala: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos ler juntos esse pequeno versículo? Leiamos. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém. Amém. Imagem, eikon, cópia, semelhança. O que Paulo está dizendo é: Jesus Cristo é a imagem e a exata semelhança de Deus. Deus é Espírito, Deus é invisível, ninguém nunca o viu. Em João 1,18 fala: ninguém jamais viu a Deus. Em João 6,46 fala: ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente Ele viu ao Pai. Então, se Deus é Espírito, se Ele é invisível, como que Ele é? Como é que Ele se parece? As crianças perguntam isso para o papai e para a mamãe antes de dormir: como que é Deus, papai? Minha filha fazia aquela pergunta para mim antes de dormir, mas não é que ela estava interessada no Evangelho, não, era que ela não queria dormir mesmo, sabe? Ela tinha uma bateria de perguntas. Eu ia sair do quarto: pai, mas e se? Quem criou Deus, pai? Daí eu tal, né? Querendo ir embora para assistir meu filme e ao mesmo tempo pressionado pelo quem sabe minha filha está. Deus está abrindo o coração dela, tem que aproveitar essa oportunidade, né? Daí ela que eu respondi aquela pergunta, eu ia sair de novo, ela vai: pai. Eu falei: não, agora não, Chica, pai. E se o diabo se converter, o que vai acontecer? Ela perguntou se o gatinho dela que morreu: meu gatinho vai estar lá no céu ou foi para o céu? E perguntas desse tipo. E a minha filha já perguntou isso
para mim, talvez seus filhos já perguntaram para você: como é Deus? Como é Deus? E Colossenses 1,15 fala: olhe para Jesus. Você quer ver Deus? Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível na forma humana. Em Colossenses 2,9 fala: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em outras palavras, Jesus, ele sendo Deus, ele assumiu nossa humanidade, mas ele nunca deixou a sua divindade. Em João 1,14 fala: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como a de Deus o Pai. Em Hebreus 1,3 fala: o Filho, Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata, precisa do seu ser. Em João 14,8 fala: Jesus falou: quem me vê a mim, vê o Pai. Tomé falou: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Tomé, eu estou com vocês há tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai. Como que é Deus? Olhe para Jesus. Em Cristo você vê Deus. Colossenses 2,9: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Atenção, hoje, no Brasil, vamos falar do nosso Brasil brasileiro. Muita gente acredita em Deus. Nem todo mundo acredita em Cristo. Tem muita gente que não liga se você falar de Deus, Deus Pai, Deus Criador, mas fala de Jesus, a coisa já diminui aí o número de crentes, de pessoas que creem naquilo que a Bíblia revela. E entre esses que creem em Cristo no Brasil, a maioria até acredita e admira, mas não um Jesus 100%, não um Jesus divino, mas um Jesus 100% humano. Muita gente no Brasil acredita em Jesus sim, mas um Jesus humano, um espírito superior, mas não que ele seja divino. Mas não dá para você tem que falar para essas pessoas: olha, não dá para você acreditar e admirar um mentiroso, porque Jesus, ele declarou que ele tinha a natureza divina, que ele era Deus, ele era como o Pai, ele e o Pai um só. Então não dá para admirar alguém que fala uma lorota, uma mentira, como o C.S. Lewis falou: ou Jesus Cristo é mentiroso, ou ele é lunático, doido da cabeça, ou ele é Deus, porque ele diz ser Deus. Ou ele é o que ele fala, ou ele está viajando. Ele é um doido, ou ele é um mentiroso. E a Bíblia afirma categoricamente: Jesus Cristo, ele é Deus. Qual a implicação dessa verdade para mim e para você? A implicação dessa verdade é maravilhosa. É que lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, assumiu nossos pecados, sofreu a nossa vergonha e castigo e nos redimiu com o seu próprio sangue. E isso é maravilhoso demais para nós entendermos. Quando o ser humano consegue, com a ajuda do Espírito Santo, entender que todas as suas burradas, todas as suas imperfeições, todas as suas mancadas, todas as seus adultérios, todas as suas fornicações, todas as suas vaidades, orgulhos, todas as suas mentiras, Jesus, o próprio Deus, por amor, assumiu como se fosse deles e morreu na cruz do Calvário em seu lugar. Uau! Isso é ótima notícia. Isso é ótima notícia que vai fazer diferença por toda a eternidade. Depois o versículo fala: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 15: o primogênito de toda a criação. É aqui que alguns teólogos derrapam e capotam e acabam criando uma heresia. Os teólogos mormons, os teólogos testemunhos de Jeová, alguns pastores batistas, falando da minha denominação. Quando eles leem assim: Jesus é o primogênito de toda a criação, eles interpretam de forma superficial e equivocada isso daqui. Deixa eu falar o que eu quero dizer para vocês. Isso aqui não significa, essa frase, o primogênito de toda a criação, isso não significa que Jesus Cristo foi criado pelo Pai, por Deus. Primeiro porque o versículo 16 desse texto diz que o próprio Cristo tudo criou, tudo foi criado por Ele. Ele não pode ter criado a si mesmo, isso é uma contradição. Mas significa o quê? Significa essa frase de que Jesus Cristo, ele tem todos os direitos e prerrogativas que pertencem ao filho mais velho. Dois exemplos para você. Primeiro,
Israel não foi a primeira nação a ser formada na história do Antigo Testamento. Mas em Êxodo 4:22, Deus chama Israel de seu filho primogênito. Essa nação é meu filho primogênito. O que Deus está querendo falar com essa expressão? Queria dizer com essa expressão, Ele está dizendo o seguinte: eu estou dando para Israel uma posição, um privilégio, uma responsabilidade especial, maravilhosa, e me representar na terra, e através dela vir Jesus Cristo, a salvação a todo que crê. Outro exemplo, Davi não foi o primeiro rei, não foi o primeiro rei a existir nesse mundo, nem em Israel, ele é o segundo. Mas em Salmo 89:27, Deus fala assim: também o nomearei meu primogênito. Davi, eu vou te nomear meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Eu estou te dando uma posição de privilégio. E Davi aqui, a profecia, a declaração se aplica a ele, de certa forma, mas especialmente ao descendente dele, Jesus Cristo. Colossenses 1,15 fala: Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus deu para Jesus Cristo toda a autoridade no céu e na terra, prerrogativa, privilégio que só filho mais velho pode ter. Jesus Cristo, Ele é Deus. Encerrando essa primeira parte, Jesus Cristo é Deus. Esta é a primeira verdade básica, fundamental. Essa é uma verdade basilar, muito importante. Se errar nela, o crente vai longe, fora do bom caminho. Se errar nela, sua casa teológica trinca e cai. Jesus Cristo é Deus. Vamos para a segunda verdade desse texto, no versículo 16. Mas eu preciso perguntar, tem um irmão bocejando aqui na minha frente. Preciso perguntar: você está ligado? Está acordado? Amém. Amém. Mantenha-se acordado, meu irmão. Ajude a pessoa do lado a acordar também, tá bom? Põe a mão no ombro dele, dá uma apertada aqui assim, nessa parte aqui assim, ó. O irmão dá uma despertada. Senão ele não vai ser alimentado espiritualmente, vai desperdiçar o tempo dele aqui. Vamos lá. Jesus Cristo é Deus. Segunda verdade, Jesus Cristo é o Criador. Segundo ponto da mensagem. Vocês acharam aí? Não é isso aí não. Não. Acho que tem que voltar. Isso. Vocês estavam longe. Aí, não. Esse é o terceiro ponto, é o segundo ponto. Será que está aí? Não. Não está aí, né? Pulou para aí. Já pulou para aí. Tá bom. Esse é o 16. Eu vou ler o versículo 16 agora. Tem versículo 16 aí? Aí. Volta mais um, vamos ver. Não é lá mesmo. Ok. Versículo 16. Jesus Cristo, versículo 16 fala: Jesus Cristo é o Criador. Se você está notando, quer colocar o segundo ponto. O primeiro ponto é Jesus Cristo é o Senhor, é Deus. E segundo é Jesus Cristo é o Criador. O texto fala: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. O texto está falando o quê? Que todo o universo material e espiritual foi criado pelo Senhor Jesus Cristo. Se isso é verdade, então podemos deduzir que lá em Gênesis 1, aquele que disse haja luz é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a causa primária de todas as coisas. Logo, podemos dizer que Jesus Cristo é aquele que criou todos os átomos, todas as células, as plantas, os animais, as rochas, os oceanos, Adão, Eva, eu, você. Ele criou todas as coisas visíveis, mas Ele também criou todas as coisas invisíveis. Foi Ele quem criou os anjos, os arcanjos, os serafins, querubins, os principados e potestades, as forças espirituais do mal. O próprio Lúcifer foi criado por Jesus. Os colossenses estavam obcecados pelos anjos, e pelo culto aos anjos. E Paulo está dizendo para eles aqui: não adore os anjos, adore a Cristo, adore a Deus Pai. Os anjos são meros ministros de Deus. Qual é o problema nosso hoje, meus irmãos? Qual é o problema nosso hoje no mundo evangélico brasileiro? É adoração a pastores. Adoração a pastores. Se falasse que nós íamos ter um evento aqui nessa cidade com um certo pastor ou um outro pastor,
fica gente de fora. Adoração, veneração para pastores, não a anjos, a pastores, autores. Eu trabalho com a editora Fiel, tem gente que é fissurada por certos autores, fala mais, menciona mais o nome desses autores dos seus sermões do que do próprio Cristo. Mas cuidado, pessoal reformado tem que começar a adorar John Piper, adorar John MacArthur, adorar Neil Carson, Spurgeon, Calvino. Teve um seminarista reformado que nós entrevistamos ele no concílio, e no final do concílio nós aprovamos ele, mas o conselho que foi dado a ele é o seguinte: fale menos de João Calvino, fale mais de Cristo. Cite menos esse autor, aquele autor, esse filósofo, cite menos história, cite mais Bíblia, cite mais a Cristo. Adoração de pastores, adoração de autores, adoração hoje em dia no mundo evangélico mais raso, de modelos de igreja, modelos que faz a igreja crescer, visões, estratégias, música, músicos, cargos e ministérios. Eu afastei uma pessoa do ministério agora no começo do ano, na nossa igreja, porque essa pessoa faz muito bem, mas briga muito. Então o que aconteceu? Essa pessoa não vai mais à igreja, vai mudar de igreja, porque tirou o ministério. Porque a adoração ministério está ali por causa de Cristo, está ali por causa dos irmãos. Na verdade, uma das reclamações que eu tinha com essa líder é que ela não se misturava com a igreja. Ela amava fazer o que ela amava, mas não estava nem aí com esse ou com aquele. Ela vinha porque ela ama fazer o que ela faz. Então aquele ministério se torna uma idolatria. Senhor Deus, será que eu estou falando com alguém aqui? Será que eu estou falando com você, pastor? Se você não fosse pastor da sua igreja, você ia domingo na igreja? Tem até piada sobre isso, né? Se você não for tesoureiro, você vai na igreja? Quem que está adorando? A Deus ou o seu cargo? É bom pegar pesado nisso, porque Deus pode estar curando alguém aqui agora. Eu tenho que ir na igreja independente. Fala, dê liberdade ao seu pastor. Fala, pastor, pode tirar meu cargo a hora que o senhor quiser. Eu vou continuar fiel ao meu Cristo. Abençoando o seu ministério, abençoando essa igreja. Eu não estou aqui por causa de cargo. Eu estava, mas não estou mais. O pastor Silas falou, o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu me converti. Eu abro mão desse cargo. Adoro fazer o que eu faço, mas ainda que eu não fizer isso, ainda que a figueira não dê fruto, eu vou continuar me alegrando com o povo de Deus, andando com o povo de Deus. Amém? Amém. Hoje em dia a gente não adora anjos, alguns sim, a maioria não, mas a gente adora coaches espirituais, né? Hoje a moda agora é essa, não é mais teologia da prosperidade, que isso já era, né? Agora você tem um coach, né? Aquela pessoa que usa um monte de exemplos da Bíblia para ajudar você a ser uma pessoa mais resolvida, uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa mais positiva, mais agradecida, uma pessoa que sabe falar e sabe se expressar e sabe não ser negativo, mas ser sempre positivo. É os coaches espirituais. Agora a última que eu vi é o tal do, não tem personal trainer? Tem? Vai na academia, se você tem grana para ir na academia, e se você tem mais grana aí, você tem o personal trainer, né? Você não fica lá sozinho, você tem uma pessoa que te acompanha durante todo o treino. Diz que agora no meio evangélico, os que têm mais grana tem personal prophet. Profeta pessoal. Um pastor que anda comigo, onde eu vou, ele de manhã já faz a minha devocional, ele ora por mim, me abençoa, ele dá uma ungida em mim, antes de eu ir para uma reunião, ele vai orar, ele profetiza e tudo mais. É o personal prophet. Ridículo, mas esse é o mundo evangélico no qual estamos inseridos. Conforme o pastor falou no começo, há uma pobreza, uma miséria, está raso o negócio. Pouca Bíblia, pouco Cristo, pouco Evangelho. Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. O texto fala: todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Por Ele e para Ele. Não é para mim, não é para a minha igreja, a minha denominação, não é para os teólogos reformados, é para Ele. É para Ele. Essa é uma grande verdade, esse é um princípio libertador. É maravilhoso quando o crente, o pastor, a igreja descobre que todas as coisas foram criadas por Cristo e para Cristo. Jesus é o propósito de todas as coisas, Jesus é o motivo da nossa existência e não o contrário. Ele é o motivo da nossa existência e não o contrário. Nós temos que servi-lo e não Ele nos servir. Imagina um casal presenteado por Deus com uma criança muito bonita.
Porém, esse casal comete o pecado de idolatrar a criança, em vez de amar a criança e criá-la na disciplina e no caminho do Senhor. Você já viu isso? Na tua igreja deve ter um casal que faz isso. É muito comum, infelizmente é muito comum. Casais querem uma criança, a gente ora e tal, e eles finalmente recebem do Senhor após 10 anos. Já aconteceu no meu ministério. Após 10 anos, o casal finalmente é uma mulher engravida. Mas aí a criança vem, presente de Deus. Só que o casal idolatra a criança. Idolatra a criança e essa criança assume o controle da vida deles, da casa deles. O casal, a primeira coisa, começa a voltar à igreja, porque a criança não gosta da igreja. Ela não se adapta no berçário, o casal não é mais da igreja. O casal agora só almoça e janta batatinha frita com Fanta uva, porque é a única coisa que a criança gosta. Qualquer outra coisa ela faz pirraça, ela chora, ela se joga no chão. Então, todos os dias o casal come só batatinha frita e Fanta uva. Depois eles trocam o dia pela noite, porque essa criança não quer dormir à noite. À noite ela quer brincar, ela quer dormir de dia. E tal, tonto do pai e da mãe. Esse casal não pode mais sair, nem receber ninguém, porque a criança é mal educada, não se comporta, ninguém aguenta aquela criança. E esse casal se torna refém do seu próprio filho, a sua bênção se transforma em maldição. Obviamente isso é errado, é absurdo. Em vez de os pais educar, disciplinar a criança é que domina os pais. Agora, o que eu estou querendo dizer com essa história é o seguinte: que tem crente, tem filho de Deus, que quer dominar Jesus Cristo, e quer ter um relacionamento assim com Cristo, como se todas as coisas fossem criadas por Ele, mas para mim. E isso é inaceitável. Isso é inaceitável. E a razão que eu, pastor, aconselho e enxugo lágrimas de crentes, muitas vezes, é porque eles não entendem isso daqui. E eles estão brigando com Deus, querendo que Deus mude seus decretos e sua providência. E aquilo que Deus sabe que é melhor para eles, eles querem que Deus mude, porque eles sabem melhor do que Deus, e eles querem que Deus se encaixe nas suas orações, nos seus desejos, nos seus sonhos. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ouvinte, amado, eu vou te falar uma coisa importante agora, mas eu preciso que você acorde. Você está ligado? Você está ligado? Tem gente que não está ligado, tem gente dando farol baixo para mim aqui, por favor. Vamos lá, acorda. Diante disso que eu acabo de falar, presta atenção, isso aqui é muito sério. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Em outras palavras, este universo é o universo de Cristo Jesus. E no universo de Deus, de Cristo, as coisas devem ser feitas do jeito de Deus. Se você acha que existe um jeito melhor de fazer as coisas, crie o seu próprio universo e faça o que você quiser lá. Mas nesse universo quem manda é Jesus Cristo. Isso é fundamental, isso é elementar, mais do que justo. E pelo que eu sei, Jesus não é nada a favor a aborto, a divórcio, a ideologia de gênero, a feminismo, a machismo, a banalização do sexo, a destruição da família, a propina, a mentira, individualismo, antropocentrismo, ateísmo, materialismo, homossexualismo, hedonismo, pluralismo, relativismo, e nem legalismo ou antinomismo religioso. Jesus não gosta das coisas. No planeta dele, no mundo dele, não viva aprovando essas coisas que ele é contrário. Se você quer viver, quer esse tipo de coisa, crie o seu próprio universo e vai para lá, viver do jeito que você quiser. É assim que nós pais falamos para o adolescente, pais firmes, né? Tem pais que são muito bananas, né? Ao filho adolescente começa a bestiar muito. O pai fala que é o seguinte: aqui é minha casa, você é meu filho. É melhor você obedecer, se conformar. O dia que você casar, tiver sua casa, o dia que você pagar sua roupa, seu aluguel, você pode fazer o que você quiser, lá é sua casa, é sua responsabilidade com Deus. Mas enquanto você morar na minha casa, tem que ser assim. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Criador. Em terceiro lugar, Jesus Cristo é o sustentador de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o sustentador de todas as coisas. Versículo 17 diz, leia junto comigo o versículo, vamos lá. Ele
é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Jesus é antes de todas as coisas, ele é o quê? Eterno. Isaías 9,6 o chama de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Miqueias 5,8 fala que as suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A eternidade não tem dias, mas ele fala aqui, desde os dias da eternidade. E o próprio Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Em outras palavras, Jesus, ele pisou, quando ele assumiu a forma humana, ele pisou para fora da eternidade e entrou no tempo para assumir forma humana na pequena vida de Belém. Por isso é que eu e você, crentes em Cristo Jesus, podemos dizer o seguinte: o autor da história entrou na história para transformar a nossa história. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. O que quer dizer isso daí? Ele sustenta todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele sustenta todas as coisas. A palavra usada aqui no grego é juntar ou manter junto algo em seu lugar apropriado ou relação apropriada. O que Paulo está dizendo aqui, nele tudo subsiste, é que todas as coisas são dependentes do Filho para a sua continuação em existência. Hebreus 1,3 afirma que Jesus Cristo sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder, e é Ele quem faz todas as coisas continuarem. Você lembra em Gênesis 1, Deus criou tudo do nada, apenas pelo poder da sua palavra. E eu não sei se você já percebeu que quando você está num culto igual esse, e a palavra de Cristo é pregada, não a conversa do pastor, não a opinião do pastor, mas a palavra de Cristo é pregada, coisas maravilhosas e muito reais e concretas acontecem na vida dos irmãos, na vida da congregação. O perdido é salvo, ou ele sai mais convicto e mais rebelde contra Deus, mas o Evangelho, a espada do Evangelho tocou seu coração. O que é salvo é edificado. Quantas decisões importantíssimas na minha vida, na minha história de vida, nascida da igreja, foram tomadas no momento da pregação da palavra de Deus? Vou comprar um carro, não vou comprar um carro, vou comprar agora ou ano que vem? Era uma decisão muito importante para uma pessoa que ganhava pouco, solteiro. E foi num sermão que veio: não compre agora, não compre esse carro. Tinha 2, 3 opções. E Deus falou: não, casa com a Vângela. Casa com a Vângela, ela é mais feliz, mais sorridente, mais alegre. Ela ama o que você ama, ela ama a igreja, a pregação do Evangelho. E é uma pessoa que vai te acompanhar. Várias decisões muito importantes da minha vida, e na sua também, aconteceram. O sermão é um assunto que não tem nada a ver com o seu problema, mas de alguma forma, algum princípio ou verdade aplica-se aquilo, e Deus toca nosso coração, e a gente resolve naquela hora: não vou fazer faculdade de Direito, não vou fazer faculdade de Medicina, vou fazer teologia. Jesus Cristo é o Criador, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra de Jesus é poderosa, ela é poderosa. A gente chega no culto pensando de uma forma, a gente sai do culto pensando de outro jeito, uma outra disposição, porque a palavra de Cristo é poderosa. Jesus Cristo é o Criador, isso fala da sua transcendência como Deus. Ele é outro, maior e melhor do que a sua própria criação. Não confunda panteísmo, não confunda Jesus com a criação. Ele é o Criador, Ele não é a criação. Jesus não é árvore, não é o filme Avatar. Jesus Cristo não é uma divindade, uma árvore mágica. Ele criou a árvore, mas Ele não é a árvore.
Jesus Cristo, Ele é o Criador, isso fala da sua transcendência. Jesus Cristo é o sustentador, isso fala da sua imanência. Ele mantém e controla aquilo que Ele criou, fala do seu cuidado, interesse, do seu governo, fala da sua providência ordinária e especial. Providência ordinária, irmãos, é essa orquestração que Jesus faz, que permitiu que de alguma forma eu estivesse aqui com os irmãos e vocês estivessem aqui comigo nesta noite. Tanta coisa aconteceu para que isso desse certo. Agora, tem a providência especial de Deus, aí entra o tal do milagre, que não acontece toda hora, de qualquer jeito não, mas de vez em quando acontece, e a gente não tem como negar, que Deus às vezes Ele intervém na ordem normal das coisas. Eu creio em milagres, eu oro por milagres, eu estou clamando por um milagre, por mim mesmo. Na segunda-feira eu vou fazer um exame, para ter suspeita de câncer, e estou orando, Senhor, por favor, se me cura, eu creio que o Senhor pode mudar a minha sorte, o Senhor pode mudar. Eu tenho essa liberdade de pedir ao Senhor o que está no meu coração. No final eu vou falar como Jesus fala, por tudo seja feita a tua vontade, mas eu tenho liberdade em Cristo de clamar pela minha cura. Entendeu? Por isso nós descansamos na certeza que esse Deus, esse Cristo Criador, transcendente, sustentador, imanente, Ele nos dá o conforto e a segurança, e a gente pode dizer: eu sei que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Para nós não existe sorte, não existe acaso, existe providência. Em quinto lugar, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Mas você está dormindo? Você está acordado, está dormindo? Como é que está? E a pessoa do seu lado, como é que está? Está piscando os olhos aí? Acorda, meu irmão. Está ligado? Para jantar, para almoçar, precisa estar acordado. Senão, na igreja é a mesma coisa, não tem como. Vamos lá, Jesus Cristo é o Senhor, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Nesses versos, você não encontra a palavra Senhor, Kurios, mas o senhorio de Jesus Cristo é a verdade central. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. 1 Coríntios 12 fala que nós somos membros do corpo, certo? Alguns de nós são a mão do corpo, outros fazem parte do braço, do tronco, das pernas, pés, dos dedos. Nós somos parte do corpo, membros do corpo, mas Jesus Cristo é o cabeça do corpo, diz aqui. Ele é o cérebro que comanda tudo, Ele é a parte mais importante. Nele nós temos nossa sabedoria e direcionamento. Se der uma hipotermia, o corpo protege a parte mais importante, o coração, a cabeça, né? Jesus, Ele é o cabeça. Ele é o princípio. Princípio do quê? Da igreja e do corpo. Dentro do contexto, Efésios 1,4 fala: Jesus é o princípio da igreja. Antes da criação do mundo nós somos escolhidos nele. Ele é o princípio da igreja. Em Apocalipse 13,8 fala que antes da criação do mundo Ele já registrou o nome dos salvos no livro da vida. Tinha um missionário aqui nessa região, um jovem da minha igreja trabalhou com ele, e esse missionário ensinava os jovens a evangelizar, mas ensinava de forma errada, falava para as pessoas: olha, crê no Senhor Jesus Cristo, e agora eu garanto para você que seu nome será escrito no livro da vida. E o jovem da minha igreja falou: não, mas tem Apocalipse 13,8 que fala que antes da fundação do mundo o nome já foi escrito. Então é difícil quando a nossa teologia é pragmática, mas não é bíblica, né? E esse jovem ficou bravo com o menino, falou para ele: olha, não fica questionando essas coisas não, porque eu sempre fiz isso, desse jeito funciona. Anima a pessoa a crer em Jesus para que o nome dele seja escrito no livro da vida. Talvez tenha alguém aqui que fala isso no púlpito. Tomara que não. Vamos lá. Ele, Jesus, Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primogênito dentre os mortos. De novo essa palavra primogênito aqui. De novo, irmãos, isso não quer dizer que Jesus Cristo é a primeira pessoa a ser ressuscitada dentre os mortos. Você sabe, você conhece a Bíblia. No Velho Testamento, Deus ressuscitou mortos através de Eliseu. Durante o ministério de Jesus mesmo, antes dele experimentar a ressurreição, ou ser ressurreto, Jesus Cristo, Ele mesmo ressuscitou o filho da filha de Naim, Lázaro, seu amigo.
Então nesse texto, quando fala, ele é o primogênito dentre os mortos, não está falando que Jesus é a primeira pessoa que ressuscitou dentre os mortos, mas está falando da proeminência, do destaque, da importância e preeminência, primazia de Cristo Jesus. E essa ideia ela se completa no versículo 18, fala, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Para que em tudo tenha a supremacia. Em outras palavras, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Para que em tudo ele tenha o primeiro lugar. Olha que frase, para que em tudo ele tenha o primeiro lugar. Hoje quando você acordou, para quem você entregou esse dia? Para quem você pediu direção sobre esse dia? Em tudo, Jesus tem que ter o primeiro lugar. Você tem que começar o dia já na presença de Jesus. Você vai começar o namoro, tem que começar colocando Jesus na frente, em primeiro lugar. Vai procurar emprego, começa em primeiro lugar, não é olhando o jornal, tal, rabiscando lá, começa primeiro orando. Antes de abrir o jornal, vai ler a Bíblia, a primeira coisa, ora a Cristo. Jesus tem que ter o primeiro lugar. Vai comprar alguma coisa, vai vender alguma coisa, vai se separar, vai fazer. Primeira coisa, fale com Cristo. Vai responder um e-mail difícil, fale com Cristo antes. Você fazendo isso, tenho certeza que você não vai errar tanto nesse meio de se precipitar com as suas palavras, com a sua escrita e falar coisas das quais você vai se arrepender. Quando você para orar, o Espírito Santo, ele vai acalmando você, as suas emoções, você começa a pensar de uma forma honesta. Quando a gente começa a orar, a gente passa a pensar de uma forma honesta e não tão guiada pelo nosso próprio coração, que é tendencioso. Nosso coração, ele é parcial, ele não é honesto, ele é mentiroso, ele sempre puxa a sardinha para o nosso lado. Então, antes de dar uma bronca no filho, antes de dar uma bronca na esposa, no marido, antes de falar com o pastor, ora a Deus, daí você vai ser tomado por sabedoria do céu e você vai resolver aquele problema com muito mais direção e sabedoria. Jesus tem que ter o primeiro lugar. Jesus tem o primeiro lugar nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas ações, na sua agenda de vida, nos seus estudos, no seu trabalho, no seu lazer, nas suas amizades, namoro, noivado, casamento, família, no seu culto, adoração, ministério. Para nós pastores é tão fácil a gente ficar tão preocupado com o culto, porque nós somos responsáveis por tudo, né? E a tendência é a gente ficar ficando preocupando, se o ar está ligado, o PowerPoint está funcionando, a música está ok, o programa está ok, os irmãos chegaram, não chegaram, está atrasado, não está atrasado, e a gente fica preocupado com tanta coisa e acaba esquecendo do próprio Cristo, que é a pessoa mais importante naquele culto, não é mesmo? Ok, versículo 19, pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Gente, vamos ler esse versículo juntos? Vocês lá atrás, eu quero ver vocês lendo isso aqui em forma de adoração a Deus, não é para pastor não, nós estamos no culto, né? Adorando a Deus. Vamos ler esse versículo, vamos lá. Versículo 20 lá tem levado alguns teólogos a concluir que no final Deus vai salvar todo mundo, até o diabo vai ser salvo, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. É uma ideia, né? Se a pessoa não estuda a Bíblia com um pouquinho mais de afinco, acaba caindo numa conclusão errada assim. Não existe inferno não, ou se existe inferno é temporário, depois o inferno vai acabar e todo mundo vai ser reconciliado com Deus. Jesus ensinou sobre a realidade eterna do inferno.
Em Apocalipse capítulo 21, 8, fala claramente, não tem como negar, fala claramente que Deus preparou o inferno para o diabo e para todos os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os idólatras, os mentirosos e os que cometem imoralidade sexual. O sentido aqui desse, por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, o sentido aqui é que Jesus Cristo vai trazer todas as coisas em submissão à autoridade do Pai, para a glória de Deus Pai. Isso fica bem claro no Salmo número 2. Talvez eu pregue nesse Salmo amanhã. No Salmo número 2 você tem a supremacia de Cristo no Antigo Testamento. O Salmo número 2 diz que diante da rebeldia dos homens, dos políticos, dos líderes, dos famosos e dos anônimos dessa terra que se unem numa coisa só. Eles têm raiva de Deus e raiva do ungido de Deus, do seu povo, e eles formam um tipo de rebelião, rebeldia, revolução contra Deus, e eles querem derrubar Deus, eles querem eliminar Deus da história do universo. E interessante que naquele salmo você imagina que fala, uau, Deus fica assustado com essa braveza dos homens, né? Ele fica intimidado, que coisa feia. Aí como pai vai para o quarto chorar, meu filho não me quer, eu os criei, os amei, e eles me desprezam, vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, tomar um Rivotril, porque eu não estou bem, né? O que o Salmo fala que Deus faz, irmãos? Qual que é a reação de Deus diante da rebeldia da raça humana contra Ele? Ele dá risada, ele caçoa, ele tira sarro. Deus olha aquele bando de homens tramando contra Ele, tramando contra a família, contra a igreja, contra a Bíblia, contra Cristo, e Deus lá do céu, sabe o que ele faz? A reação dele é assim: que ridículo! O ser humano querendo me derrubar meu reino, meu trono, meu governo. Que coisa mais ridícula! E é ridículo mesmo. Tem uma piada que explica isso daí de uma forma mais clara. A piada é assim: tinha um formigueiro muito grande, mas toda manhã o elefante passava por esse formigueiro e com a patona dele, pum, bem na casa do formigueiro. Toda manhã, um dia após o outro. As formigas um dia se uniram e falaram: não vamos nos acovardar, vamos atacar o elefante, vamos matar o elefante. Se a gente se unir, a gente mata o elefante. E elas se uniram, exército de milhares de formigas, e ficaram na copa das árvores. E na manhã, quando o elefante ia passando para macetar o formigueiro e para ir para as águas onde ele bebia águas, o general das formiguinhas gritou: atacar! E todas as formigas pularam no pescoço do elefante, formaram um cordão escuro em volta do pescoço dele. E o elefante sentiu aquela nuvem de formigas assim, ele simplesmente parou e fez assim: aquele gogozão dele bateu aqui, a orelha bateu lá, foi formiga para tudo quanto ela, sobrou uma no gogozão do elefante, só que ficou lá, conseguiu ficar pendurado. E os outros caídos no chão, quebrados, diziam: enforca, enforca, enforca. Não é ridículo uma formiguinha querendo enforcar o elefante? Isso aí não faz proporção correta entre um ser humano ou um exército de homens, que para Deus não é nada, é como uma gota num balde. Pior que isso, diz Isaías, querendo lutar contra o homem, querendo lutar contra Deus, bravinho com Deus, querendo destronar Deus. É ridículo, é ridículo. Deus então faz o que no Salmo 2? Diante dessa rebeldia dos seres humanos, Ele comissiona a melhor pessoa que tem lá no céu para vir aqui e colocar ordem nas coisas. Ele ordena Jesus Cristo, o ungido do Pai, para vir a esse mundo, e Ele dá a Jesus Cristo a autoridade para vir aqui e colocar ordem nas coisas, reconciliar todas as coisas. Está uma bagunça, o pecado transformou esse mundo e os homens numa bagunça, numa revolução contra Deus, e Jesus vem para instaurar ordem. E eu poderia resumir dizendo
dizendo assim: na primeira vinda de Cristo a esse mundo, ele vem em missão de paz, pregando arrependimento e reconciliação para com Deus. Na segunda vinda dele, ele vem em missão de justiça. Essa segunda vinda que nós aguardamos, ele virá, ele voltará. Os arrependidos e submissos serão salvos e por toda a eternidade glorificarão a graça de Deus, imerecida. Os rebelados, os insubmissos, os desobedientes, na segunda vinda de Cristo, eles permanecerão condenados. Eles não serão condenados, eles permanecerão condenados. E eles glorificarão para o resto da eternidade a justiça de Deus, lá do inferno. E assim, Jesus, ele realiza a sua missão de reconciliar consigo todas as coisas, colocar a ordem nas coisas. Por isso que Davi, no final do Salmo 2, ele diz: por isso, ó reis da terra, sejam prudentes e aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem ao Senhor com temor e exultem com tremor, beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Reis da terra, refugiem-se no Senhor Jesus Cristo. Para de querer lutar contra aquele que é invencível. Não foram essas as palavras que foram ditas para o apóstolo Paulo quando ele cai rosto em terra na estrada para Damasco? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Paulo dá burro em ponta de faca, é besteira, é idiotice. E quando você no seu pecado se rebela e luta contra Cristo, você está dando burro em ponta de faca. Você vai estar, a faca não vai acontecer nada com ela, mas você vai ser todo cortado, todo navalhado. Se você que está aqui nessa conferência, como pastor, como membro, como líder de igreja, se você é um cristão submisso a Cristo, enamorado pela beleza da santidade de Cristo, você é uma pessoa que o ama, que o deseja, que o busca, você é submisso ao senhorio dele na sua vida, eu digo aleluia, glória a Deus por sua vida, pela obra de Deus na sua vida. Mas caso você não seja um pastor apaixonado por Cristo, caso você não seja um crente apaixonado por Cristo, eu acho que eu sei qual é o seu problema. Pode ser outro, mas eu acho que provavelmente é o seguinte: o seu problema é o mesmo daquele menino que morava num bairro muito carente, casinhas populares, antigas, já feitas há 40 anos atrás, não foram desenvolvidas. Aquele menininho, coitado, nasceu naquele lar, a mãe e o pai trabalham fora, ele vai para a escola, fica só 3, 4 horas na escola, fica o dia todo sozinho em casa. E a única coisa que ele tem naquela casa pobre, com poucas coisas, a única coisa que ele tem é uma bola velha, uma bicicleta quebrada e um videogame obsoleto. E ele teve que ficar sozinho dentro daquela casa, ele é proibido de sair, porque é muito perigoso o bairro. Ele fica naquele quintalzinho pequeno, cercadinho, ele fica lá brincando com a bola velha, com a bicicleta quebrada, com o videogame obsoleto. E ele ama aqueles brinquedos são tudo que ele tem. Quando vem uma outra criança, por acaso, na casa dele, ele esconde aqueles são os ídolos dele, o tesouro dele, é a única coisa que ele tem. De vez em quando ele está brincando ali no quintalzinho dele, ele vê no céu, cruzando lá em cima, ele vê um avião passando longe. Ele logo cansa de ficar olhando aquela fumaça branca e volta a brincar com a bola, andar com a bicicleta, que não tem mais nem corrente, e brincar com o videogame dele, seus ídolos. Um dia o pai fica conhecendo um oficial que trabalha no aeroporto internacional, lá do outro lado da cidade. E o pai vai conversando com esse homem, e o senhor falou: você precisa fazer uma visita lá. E ele falou: meu filho, que seria muito bom, meu filho conheceu o aeroporto, eu gostaria de levar no dia. E o homem falou: vem, traz seu filho, traz no dia tal, eu vou preparar uma coisa especial para você, seu filho, nesse tour, lá pelo aeroporto. E esse homem vai com o filhinho dele para o aeroporto. Chega lá, esse oficial, essa autoridade portuária, fala: olha, deu sorte, hoje eu vou poder mostrar para vocês um dos maiores aviões que existe.
não só mostrar o aeroporto, mostrar um dos maiores aviões que existe, o A380. E o menino foi conhecer de perto, entrar dentro desse avião. 73 metros de comprimento, 80 metros de envergadura, é capaz de voar a 1.185 quilômetros por hora. E o menino se apaixonou. Põe na outra foto para ele olhou lá dentro, aquele luxo, um cheiro gostoso lá dentro, conforto. Daí ele foi para a cabine. Quando o menino viu essa cabine cheia de botõezinhos, coisas tão bem arquitetadas e fabricadas, esse menino ficou apaixonado por aviões e pela aviação. E esse menino voltou para casa, ele não queria mais saber da bola velha, ele não queria mais saber da bicicleta quebrada, ele não queria mais saber do videogame dele obsoleto, ele só queria ver e ler e pesquisar e saber mais sobre avião, até que ele se tornou um piloto. Quando esse menino, entretido por seus ídolos, a sua idolatria, o cargo de pastor, a igreja está crescendo, minha casa, meus móveis, meu carro, meu terreninho. Quando o menino estava ali, ele olhava de longe o avião, ele não via o valor, ele não conseguia perceber a beleza, o valor, a importância daquilo. E assim alguns crentes em relação a Deus, em relação ao Senhor Jesus Cristo. Você olha Jesus Cristo, a sua fé está tão fraquinha, está tão fora da Bíblia, a sua fé Jesus passa lá longe de domingo, quando você vai na igreja, né? Quando você estuda realmente a Bíblia, pastor, para pregar, Jesus passa lá longe assim, e você até acha bonito e tal, mas você não tem aquele conhecimento, aquela experiência íntima com Cristo. Por isso que você não é apaixonado por Ele, você continua preocupado com coisinhas deste mundo. Por isso, a gente deveria encerrar esse culto aqui, esse sermão, louvando a Deus pelos irmãos que estão apaixonados por Cristo. É hora de pregar sobre Cristo, e orar por aqueles irmãos e irmãs, ou talvez nem irmãos e irmãs são ainda, são visitantes que aqui estão, amigos, que não são salvos ainda, mas orar para que o Senhor Deus, na pessoa do seu Santo Espírito, abra seu entendimento para você entender o que você acabou de ouvir aqui. E com a ajuda do Espírito Santo você passe a admirar Cristo na sua beleza, na sua santidade, na sua soberania, na sua proeminência, na sua supremacia, e você consiga, pelo seu coração mesmo, perceber e crer que Jesus Cristo, Ele não é mais um ser humano, não é um ser humano importante. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o sustentador de todas as coisas, Ele é o governador, Ele tem direito sobre tudo na sua vida. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Se você não admitir isso agora, um dia você vai ser obrigado a admitir isso, para a sua condenação, diz Paulo no Filipenses capítulo 2. Eu deixo para vocês que já amam a Cristo, Oséias 6,3, que fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por aqueles irmãos, pastores, irmãs, líderes, membros de igreja, Senhor, que já têm uma visão alta, uma visão, Senhor, bíblica, da pessoa de Cristo, e por isso o amam, por isso, Senhor, o seguem, por isso estão dispostos a sofrer até pelo nome dEle. Mas tem misericórdia, Senhor, daqueles que ainda não tem visão nenhuma de Cristo, Senhor. Talvez hoje estão ouvindo esse sermão, e o que nós pedimos é que o Teu Santo Espírito, Senhor, complete e faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Abrir os seus olhos, Senhor, e lhes dar a fé inabalável na pessoa de Cristo como Deus, como Criador, como sustentador, como Senhor, e que eles possam
Senhor, ter uma experiência com Cristo, não só conhecendo Ele na teoria, mas conhecendo Ele na prática, Senhor, de uma forma muito íntima no dia a dia. Querido amado Deus, entregamos nossas vidas a Ti, pedindo, por favor, tenha misericórdia de nós, quem nos visita. O Senhor sabe que cada um de nós precisa e carece, espiritualmente falando. Nos visita, Senhor. E abençoa, Pai, a continuação desta conferência hoje à noite, aqui na comunhão, na livraria, amanhã pela manhã, amanhã à tarde, Senhor. Continua falando aos nossos corações, abrindo o nosso entendimento. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do próprio Cristo. Amém.